Meus amigos, novamente com vocês, Marcos Ziskin, falando da linda e florida Rolón, hoje, dia 7 de outubro de 2024, um dia triste, quando completamos exatamente um ano do massacre causado pelo terror do Hamas à população de Israel. Indiscriminadamente foram mortos, sequestrados, mutilados judeus, cristãos, islâmicos, drusos. Não houve nenhuma comunidade que não tivesse sofrido alguma perda aqui em Israel com esse ataque brutal que o Hamas fez contra Israel. Israel reagiu. Demorou 31 dias esperando que as condições que Israel colocou para não iniciar uma guerra ocorressem. Quais foram essas condições? 1. Devolução dos nossos sequestrados. 2. Deposição das armas pelo Hamas. 3. Que as principais lideranças, cerca de 12 líderes, se entregassem para julgamento internacional não comandado por Israel. Nenhuma das condições foi aceita pelo Hamas, ao contrário, foram feitos inúmeros disparos de foguetes contra Israel durante esses 31 dias, até que finalmente Israel reagiu e entrou na faixa de Gaza. No noticiário de hoje, nós começaremos comentando números do que ocorreu como consequência desse massacre aqui para a população de Israel. Eu peço sua atenção para o programa de hoje. Peço especificamente sua atenção para os números que eu começarei a relatar agora. Durante a bárbara invasão das forças do Hamas a Israel, foram massacradas 53 crianças. Como consequência do massacre de crianças, adultos, homens, mulheres e idosos, há em Israel 971 órfãos. Destes órfãos, 553 são órfãos de ambos os pais. Temos também 1.078 pais que perderam seus filhos. Temos ainda 101 sequestrados na faixa de Gaza, parte deles vivos, parte deles, infelizmente, assassinados pelos criminosos terroristas do Hamas. Esses números provavelmente são conhecidos, mas há números que, aparentemente, o mundo não se interessou em conhecer. Nós temos 70 mil pessoas em tratamento por consequências físicas dos ataques. Nós temos 63 mil em tratamento por problemas emocionais causados pelos ataques, pessoas que perderam entes queridos, que entraram em trauma, que assistiram momentos de trauma, etc. Desses 647, nem sequer são cidadãos israelenses, são cidadãos estrangeiros. Nós temos 12.728 pessoas que ficaram inválidos permanentemente e já estão recebendo o auxílio invalidez do Estado de Israel. Fora esses 12.728 inválidos permanentes, tivemos um número bem superior de inválidos temporários, pessoas que, em função de problemas de hospitalização, eventualmente de tratamento, cirurgias, etc., em função de ferimentos recebidos, ficaram incapazes de trabalhar durante semanas ou até meses. Nós temos 11.760 pessoas em tratamento psiquiátrico pós-traumático.
Nós temos 180 mil pessoas que foram deslocadas das suas residências entre o norte e o sul do país e que necessitaram receber auxílio para poderem sobreviver fora das suas casas, longe dos seus trabalhos, longe das suas escolas, longe dos seus amigos. O custo para o sistema nacional israelense, somente com essas 180 mil pessoas, foi de US$ 1 bilhão. E nós temos 22.442 negócios que foram fechados no país em função da guerra. Negócios que foram fechados porque seus proprietários foram assassinados ou morreram na guerra. Negócios que foram fechados porque seus proprietários tiveram que abandonar as suas regiões, negócios que foram fechados porque vizinhos tiveram que abandonar suas casas e, portanto, não havia clientes. Imagine você que isso pode se refletir na tinturaria do bairro, no açougue, na papelaria, enfim, no mercadinho da região. Isso também se reflete no escritório de arquitetura, se reflete no escritório do advogado que perdeu seus clientes ou o seu negócio, se reflete no caminhão que não está mais fazendo mudanças, etc. O custo financeiro é muito grande e é importante que nós falemos nisso. Na verdade, quem é judeu conhece a data de Tisha B'Av, o dia 9 de Av, o dia das grandes desgraças que o povo judeu passou. Foi neste dia que foi queimado o primeiro templo por Nabucodonosor, foi neste dia que foi queimado o segundo templo por Tito Romano, foi neste dia que iniciou-se a Inquisição na Espanha, foi neste dia também que foi feita a decisão do Holocausto na Alemanha. O século XXI tem também o seu dia 9 de Av. Não é exatamente 9 de Av, mas é o igualzinho o dia 7 de outubro de 2023, que hoje completa um ano. Eu gostaria que esses dados ficassem gravados na sua memória. E agora algumas notícias. Depois de 11 meses e 11 dias, exatamente, de ataques permanentes por parte do Hezbollah ao norte de Israel, o governo israelense iniciou a retaliação ao que ocorreu. Desde então, e por cerca de 3 semanas, Israel está em guerra com o Hezbollah. É muito importante que cada um tenha consciência que Israel não está em guerra com o Líbano. Israel está em guerra com o Hezbollah. Tanto não está em guerra com o Líbano que nenhuma instituição ou instalação de infraestrutura nacional foi atingida. Israel não atacou aeroportos, Israel não atacou estações de tratamento de água, Israel não atacou estações de armazenamento de petróleo, Israel não atacou hospitais, Israel não atacou praticamente pontes, nada que diz respeito à infraestrutura civil. Israel atacou, sim, alguns hospitais, poucos, no sul do Líbano, que estavam servindo de bases para lutadores do Hezbollah. Aliás, um fator que o Hezbollah está usando na última semana e que os terroristas do Hamas usaram na faixa de Gaza durante muito tempo é utilizar-se de ambulâncias e veículos de imprensa para transportar terroristas de um lado para o outro. Israel já avisou que não tolerará isto e atacará esses veículos também. O reduto xiita, que fica ao sul de Beirute, que na imprensa brasileira, por algum motivo, vem sendo dito que é Beirute, chama-se Dahia. Dahia é um subúrbio ao sul de Beirute, no caminho do aeroporto Rafik Hariri, onde a concentração de xiitas é muito grande e lá é o grande centro do Hezbollah. Lá o Hezbollah tem centros de comunicação, salas de reunião em bunkers subterrâneos. Lá eles tocam uma quantidade impressionante de armamentos, mísseis e munições, etc. E esta área tem sido atacada
constantemente por Israel nas últimas semanas. Israel também iniciou, há alguns dias, a incursão terrestre ao sul do Líbano. Israel não tem nenhum interesse em conquistar áreas no Líbano. O interesse é afastar os terroristas que estão próximos à fronteira. Aliás, uma decisão tomada pela ONU em 2006 e que jamais foi cumprida pelo Hezbollah. A UNIFIL, que é a força militar estabelecida pela ONU para controlar o que ocorre na região sul do Líbano, jamais conseguiu empurrar os terroristas a norte do rio Litani, conforme determinado na resolução da ONU. Uma das perguntas que fica é por que Israel está entrando por terra? Por que Israel não está se limitando a ataques aéreos? E é importante que você saiba, no sul do Líbano, 1 de cada 3 casas está a serviço do Hezbollah. O sul do Líbano é amplamente habitado por muçulmanos xiitas, que são aqueles que se identificam com o Hezbollah. É importante, para quem não sabe, separar os xiitas dos muçulmanos sunitas, que na grande maioria são antagônicos ao Hezbollah, os cristãos e os drusos da mesma forma. Então, estas aldeias no sul do Líbano são habitadas por pessoas bastante pobres e o Hezbollah se aproveitou disso durante todos esses últimos 20 anos, alugando quartos e salas dentro dessas casas, aonde são estocados morteiros, foguetes e mísseis antitanques. Muitas dessas casas têm uma parede móvel para permitir que os foguetes sejam disparados, ou esses foguetes estão frente a grandes janelas para poderem ser disparados. Os locais de armazenamento desses foguetes podem ser atacados pelo ar. No entanto, uma parte muito grande dessas residências escondem entradas para túneis, aonde também são armazenados munição, armas de guerra, etc., aonde são feitas reuniões, aonde também há dormitórios para terroristas. Se estas casas forem destruídas por bombardeio aéreo, Israel perde a oportunidade de destruir os túneis, uma vez que a entrada para esses túneis estão dentro destas casas, eventualmente debaixo de algum tapete na sala ou em algum quarto ou atrás de algum armário. Se esses túneis não são destruídos, a capacidade de reação do Hezbollah poderá ser restituída. É muito importante que Israel chegue a esses túneis e os destrua para que eles não possam fazer um ataque contra Israel. Finalmente, é importante também saber que o Hezbollah planejava para o dia de hoje, dia 7 de outubro de 2024, repetir o que o Hamas havia feito no Sul em 7 de outubro de 2023. As ações de Israel nas últimas 3 semanas tiveram, entre outras necessidades, coibir este assalto, fato que efetivamente ocorreu. Nós não estamos livres dos foguetes do Hezbollah. Nós provavelmente destruímos alguma coisa entre 50% e 60% do poderio de fogo deles, mas não foi 100%. E tanto é assim que nós temos sido alvos de foguetes diuturnamente. Ontem, o número total chegou a quase 300. Hoje, por enquanto, nós estamos falando às 16 horas e 35 minutos, horário de Israel, ainda não chegou a 70, mas todos os dias eles estão atirando foguetes. No dia de hoje, além dos foguetes que o Hezbollah vem lançando, uma nova surpresa. O Hamas também atirou foguetes contra Israel. 14 foguetes foram atirados contra Israel. Um deles atingiu a minha cidade, a cidade de Holon. Por um verdadeiro milagre, esse foguete do Hamas caiu numa área entre um bairro e outro. É uma área que tem uma extensão de aproximadamente 200 a 250 metros de largura e cerca de 800 metros de profundidade, e que ainda está desabitada porque lá está em estudo a formação de um novo bairro residencial. Foi exatamente lá que caiu esse míssil, entre 2 bairros absolutamente residenciais
residenciais sem qualquer comércio. Não há comércio em nenhum dos dois bairros laterais a esse terreno que eu acabei de mencionar. Então, o Hamas ainda tem alguma possibilidade de ataque. Claro que não são os 5.000 foguetes que foram lançados aqui no início da guerra, mas o Hamas ainda tem poder de fogo e é importante que nós saibamos disso. Amigos, a moral em Israel continua alta. Há uma preocupação clara. Nós sabemos que iremos reagir contra o que está acontecendo, o ataque que recebemos do Irã, e o Irã irá, logicamente, retaliar contra Israel. Israel poderia evitar um ataque ao Irã? Sim, poderia. Mas no Oriente Médio, não reagir significa, para o outro lado, fraqueza, o que permite ao outro lado imaginar que ele pode continuar atacando. Infelizmente, no Oriente Médio, se você não reage, você é considerado um covarde e uma presa fácil. Israel, então, precisa reagir para dissuadir o Irã de qualquer ação. Por hoje, é o que eu tinha a dizer a vocês. Não é um dia alegre, é um dia de muita tristeza em Israel, muita gente morta, muita gente ferida, muita gente inválida, muita gente perdendo suas casas e seus negócios, e isso, evidentemente, deixa o país inteiro em grande tristeza. Numerosas atividades de lembrança a todas essas pessoas estão sendo feitas desde ontem à noite até o final do dia de hoje, e eu peço a você que se solidarize com Israel, entenda o nosso ponto e, se Deus quiser, na próxima segunda-feira voltaremos a estar juntos. Até lá, meus amigos.